Bem, amigos do Quinto Elemento, nós estamos de volta em São Petersburgo, como dizem aqui os russos. Eu vim para o Fórum Econômico, tem um Fórum Econômico de São Petersburgo, tentei gravar para vocês na rua, fui chamado aqui para o podcast, que vai ser em inglês, antes que comecem a ideia, né, de que vai fazer um podcast, vai ser em russo, aquelas baboseiras sempre, mas tentei fazer em inglês. Inglês não, tentei fazer na rua, vim podcast, mas não conseguimos, porque começou a ter uma ameaça, chove, não chove, não sei se você sabe, aqui em São Petersburgo é famoso pelo tempo ruim, né? Por estar às vezes nublado, chove de repente, aquelas chuvas torrenciais, e a gente nunca sabe direito se é um lugar seguro ou não, e dessa vez não deu. Tentei mostrar uns lugares legais para vocês, mas fica para a próxima. Aí eu vou fazer aqui no estúdio do nosso podcast mesmo, o nosso GE Economia. Muito obrigado pelos comentários, sempre eu leio todos os comentários, o pessoal de Maceió que está sempre presente, né? Os comentários generosos, a gentileza sempre em relação a mim, agradeço muitíssimo, as correções sempre é importante, as opiniões e também outras visões também, outros textos, os comentários que vocês mandam são muito importantes. Não esqueça de compartilhar, curtir, tudo aquilo que todo mundo fala, mas é realmente relevante para o nosso engajamento e aumentar a variação das nossas informações. E dessa vez não tem como não falarmos de guerra, porque é desnecessário falar do que está acontecendo no mundo, né, em relação a Israel e Irã. Porém, meu caro, nós vamos fazer uma abordagem um pouco diferente. Vamos falar exatamente sobre aquilo que surpreendeu o mundo, né? Como Israel foi tão preciso em algumas coisas, a ponto de realmente conseguir furar um prédio, né? Dar um tiro num prédio, matar o cara sem destruir o prédio. O que tem por trás disso? Como o Irã reage e o que está realmente rolando por detrás dessas guerras. Enfim, não tem como a gente não falar de guerra e da propaganda de guerra. Vocês repararam que assim começou o conflito, a guerra, imediatamente a quantidade de vídeos que surgiu no YouTube, cara, no WhatsApp, pessoal mandando vídeo para cá, e assim, filmagens feitas a algumas dezenas de metros, centenas de metros, né? Que parece, né, de explosões, tudo muito perto, e o cara ali esperando, parece que estava esperando cair, né? Pois é, tem algo estranho nisso, não tem? Pois é isso que nós vamos falar hoje no nosso GE Economia. E vamos lá, né? Tá na hora do nosso GEL de São Petersburgo, na Rússia, antes do Fórum Econômico Mundial, que eu vou acabar tratando num GEL futuro, com toda certeza. Você conhece os 10 mandamentos da propaganda de guerra? Pois eu vou contar para você agora primeiro. Nós não queremos a guerra, queremos lutar pela paz. Segundo mandamento, o campo adversário é o único responsável pela guerra. Terceiro, o inimigo tem o rosto do diabo ou o mau serviço. O quarto, nós defendemos uma causa nobre e não interesses específicos. O quinto mandamento da propaganda, o inimigo provoca conscientemente as suas atrocidades, já nós cometemos erros e é involuntário. Sexto, o inimigo utiliza armas não autorizadas. Sétimo, sofremos muito poucas perdas, mas as perdas dos inimigos são enormes. Oitavo, os artistas e intelectuais apoiam a nossa causa. Nono, a nossa causa tem um caráter sagrado. E décimo, os que põem em dúvida a propaganda são traidores vendidos. Pois é, meu amigo, tudo isso está rolando agora, nessa confusão entre Israel e Irã. Aliás, foi a mesma história da Ucrânia com a Rússia. Após os ataques, surgiram inúmeros vídeos, histórias de ataques a civis, perdas irreparáveis, uma série de propaganda mesmo. Tudo isso está conforme os princípios da propaganda de guerra, que é realmente um momento muito difícil de você separar e compreender a realidade do que realmente é feito para iludir. São vídeos capturando o exato momento em que um supersônico cai a centenas de metros. Cara, muita coincidência, né? Tudo isso tem a ver com o que nós falamos no último GEL. Dissuasão estratégica, a informação e narrativa como armas-chaves para a propaganda de guerra. É muito difícil nesse momento. Eu sei que a gente quer explicar a guerra, mas fazer análise é precipitado, porque a gente tem que entender que aquilo que nós vemos não é o que necessariamente acontece, mas o que querem que vejamos e querem que pensemos que acontece. Claro que as duas coisas podem derivar uma da outra e que realmente pode não estar acontecendo ou está acontecendo sim, mas não somente aquilo ou de uma outra maneira. Ou seja, tudo hoje é propaganda para controlar a informação, porque a internet hoje, a guerra, está diretamente relacionado ao controle da narrativa. E o que tem rolando hoje no mundo, meu amigo, são exatamente duas superpotências que operam dois sistemas fundamentalmente divergentes para moldar uma nova arquitetura
global, inclusive econômica, a sua imagem. E isso tem a ver com os Estados Unidos e China. E essa remodelagem passa sim pelo jurídico. E é por isso que toda essa questão que a gente fala hoje nas telecomunicações, na internet, nessa forma de reescrever as leis, no controle das redes, não interessa necessariamente os Estados Unidos, mas a China, porque os Estados Unidos já dominam isso. Os Estados Unidos já têm esse domínio, né, das redes sociais, da internet, da tecnologia. Então, quando você começa a recalibrar mecanismos jurídicos para fazer novas regras, interessa a quem? A China, meu caro. É isso que o STF está fazendo, né? No final das contas, requerendo recalibrar novas leis, utilizando exatamente o princípio neoliberal das cortes como agência para poder recalibrar as regras, que é isso que tem sido feito nos portos e nos mares. E isso tem sido feito sob o interesse chinês. Não por menos, você viu que o Theo Gilmar falou que o STF admire muito o sistema do Xi Jinping. Pois bem, meu caro, esse é um problema que a gente vai ter que enfrentar. Aliás, dentro dessa recalibração de regras, uma coisa que a gente vai ter que fazer é olhar como os sistemas de tecnologia aí estão sendo recalibrados. Sim, porque existe muito mais por trás desse investimento de AI, muito mais por trás de tudo que a gente está falando do que uma mera e uma simples investimento para configurar um novo mundo que vai ser explorado, óbvio, pelas terras raras, etc., ou o sistema monetário. Não é apenas isso. A gente está falando de coisas muito mais profundas. Quer ver um exemplo? Sistemas de AI utilizado para criar um novo arsenal militar incomparável na história. Por isso é que rolou uma notícia aqui, saiu até no HuffPost e eu vi no Twitter, que o exército dos Estados Unidos, né, ele impulsou, na verdade, altos executivos da tecnologia da Palantir, da Meta e da OpenAI como tenentes-coronéis em uma nova unidade de reserva, e esses caras vão servir como consultores para a implementação de uma estratégia militar. Veja, algo que a gente já está falando há muito tempo aqui no GEL, AI como a própria guerra, entende? E nesse meio do caminho surgiu uma nova notícia que a OpenAI ganhou então um contrato da defesa dos Estados Unidos da ordem de 200 milhões de dólares na empresa parceria com a Anduril, que na verdade é a Palantir com a OpenAI. Ou seja, nós estamos falando hoje de uma nova forma de guerra, onde foi utilizado e está sendo utilizado pelos grandes países para estabelecer novas configurações, novas habilidades computacionais. Então, veja, existem formas hoje que os especialistas militares dividem, né, ataques. Por exemplo, ataque evasivo. Por exemplo, até você tentar enganar uma inteligência artificial. Você pode tentar ocultar um ataque cibernético, convencer a inteligência artificial de que uma coisa, em vez de ser um tanque, na verdade um ônibus é um tanque, né, e reposicionar isso, enganando isso. Eles chamam isso de ataque evasivo. Uma outra forma que os especialistas militares usam são de inferência. Por exemplo, quando eles falam que você pode utilizar informações, pegar informações sobre como um determinado AI funciona e, a partir daí, atuar. Ou você pode envenenar essa AI. Por exemplo, sabendo como ela obtém um acesso em um conjunto de dados, você começa a treinar ou rotular incorretamente mais veículos para enganar os sistemas de mira das inteligências artificiais. E você tem os chamados ataques de distração, que são os ataques também em que você explora o acesso da interface de AI para entender como aquela operação de AI funciona. Você cria um modelo paralelo de um sistema e, a partir daí, você começa a usar os sistemas para convencê-lo ou prever as decisões que ele vai começar a tomar, tudo em seu próprio benefício. Estou falando dessas 4 definições porque isso tem sido usado no mundo, usado inclusive agora em Israel, na própria guerra contra o Irã, e não só ali. Não só ali. Existem diversas coisas de inteligência artificiais que estão sendo feitos, inclusive ataques enganosos. Diga-se de passagem, os ataques enganosos da AI são mais comuns do que imaginam, tá? Porque são algoritmos de classificação de imagens que às vezes estão sendo enganados, né, para serem confundidos e acharem, por exemplo, né, que uma tartaruga é um rifle ou vice-versa. Ok? Ou seja, você vai estar sendo utilizado hoje no mundo, meu caro, veículos autônomos para começar a guerra militar. Isso não é novo. A China, em 2019, anunciou uma nova estratégia militar que eles chamam de guerra inteligente. A turma lá da Libertação Popular da China declarou
né, ao longo das suas forças, né, criou mais forças, e eles acreditavam que com inteligência artificial eles poderiam superar o exército americano. Ou seja, é uma guerra de alta tecnologia, utilizando inclusive, como já falamos, para controlar Taiwan através de uma guerra convencional ou ao mesmo tempo não convencional. Ou seja, meu caro, você está começando a ter a substituição das armas por armas com inteligência artificial ou até mesmo a IA pura. Então, os estrategistas chineses, eles nunca esconderam essa intenção de controlar a vontade do inimigo. Isso mesmo, cara, controlar a vontade do inimigo. Isso inclui a forma de pensamento. Eu falei isso já algumas vezes, eu escrevi sobre isso. Eles dizem que é o domínio da inteligência, ou seja, é um controle cognitivo do cérebro do seu inimigo, onde a batalha vai ser feita através da IA, não só sistemas operando armas, mas também informações, entende? O Pentágono, desde 2022, teve um relatório sobre os desenvolvimentos militares chineses e fala que o Exército de Libertação Popular da China está sendo treinado e equipado para usar sensores de IA e de redes de computadores para identificar vulnerabilidade operacional. Isso dentro dos Estados Unidos, combinando forças conjuntas, cibernéticas e militares para, inclusive, fazer determinadas previsões. Ou seja, controlar a mente do adversário, meu caro, ele não só afeta a percepção que ele tem do ambiente ao seu redor, mas, em última análise, ele começa a permitir uma guerra cognitiva, onde você vai dominando o conflito e compreendendo como aquele cara toma decisões e decisões equivocadas geradas por um falso contexto. E isso passa pela propaganda. Veja, Israel e Irã, China, Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, todos têm utilizado suas propagandas de guerra dentro daqueles 10 mandamentos que a gente falou do início. Todos eles usam isso junto com inteligência artificial para calibrar, né, as suas guerras. A realidade é que, desde a invasão de Gaza, por exemplo, a Força de Defesa de Israel tem confiado em um programa para atingir alvos do Hamas. De acordo com uma reportagem que saiu, eu li em 2024, na verdade, na 972 Magazine, que é uma publicação israelense-palestina, e de um lugar chamado Local Call, que é um site de notícias que está em hebraico, inclusive, essa turma vem implementando um programa chamado Lavander, que é, na verdade, feito pelas autoridades de inteligência de Israel e usam e tomam decisões como se fosse uma decisão humana. O Lavander ele foi desenvolvido por uma unidade israelense, tá, que é comparável à Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, e que simplesmente resolveu adotar esse programa, tanto por ser prático e eficiente. Mas basicamente o que os caras falam é o seguinte, é que eles aprimoraram os processos de tomada de decisão de operadores humanos. Ou seja, isso não é uma novidade, não está longe de atender as normas dos direitos humanos, né, e das armas modernas, mas isso tem sido feito em guerras assimétricas. Aliás, isso começou desde 2011, que é de 11 de setembro, né, que é a inserção de tecnologias disruptivas no direito militar, coletando dados, identificando militantes para desenvolver, na verdade, e catalogar, no caso de Gaza, mais 2 milhões de moradores que estavam sob uma vigilância intensa desse sistema. A partir daí, os caras fizeram o seguinte, pegaram 37 mil palestinos, identificaram esses caras como supostos militares, selecionaram alvos, tudo pela inteligência artificial, e programaram a morte desses caras. O Lavander programou a morte dele, principalmente após o ataque de 7 de outubro, que deixou lá 1.200 mortos, né, e cerca de 250 reféns lá em Israel. O programa que eles fizeram basicamente rastreou os movimentos de indivíduos na lista do Lavander, criou um subprograma chamado Onde Está o Papai, né, segundo essa 972 Magazine, e que basicamente eles verificaram e escolheram alvos. Exatamente isso. Examinaram os dados brutos de inteligência, identificaram isso e criaram uma espécie de carimbo automático que foi feito pelas máquinas de inteligência artificial para autorizar, meu caro, um bombardeio. Ou seja, um oficial da inteligência nessa reportagem admitiu isso, falava o seguinte, olha, eu basicamente, cara, analisava, foi o que ele disse lá, né, 20 segundos, né, um alvo para poder executá-lo. Então, ele falou assim, cara, eu não tinha nenhum valor agregado na decisão porque eu tinha um selo de aprovação do sistema e isso economizava muito tempo. Tá? Agora, tinha erros? Claro que tinha erros. O programa Lavander hoje cometeu 10%
é o que dizem, né, basicamente, de erros de indivíduos que não pertenciam ao Hamas, mas foram alvos do programa. Então, os ataques geralmente aconteciam à noite, quando esses indivíduos tinham maior probabilidade de estar em casa e representavam, né, um risco, claro, para todo mundo que estava lá, mas o programa minimizava isso. Então a máquina fez isso de forma bastante fria e, teoricamente, tornou muito mais fácil o sistema inteiro. Por isso é que você vê a eficiência dessas forças de inteligência. Aliás, eles criaram até um outro programa chamado The Gospel, que também fazia isso, selecionava alvos militares, edifícios e estruturas que abrigavam pessoas do Hamas. Esse sistema que eles criaram, o subprograma também, que é o The Gospel, utiliza milhões de dados e faz decisões numa velocidade 50 vezes mais rápida do que era tomado, por exemplo, por uma decisão humana. E foi utilizada no conflito em Gaza, meu amigo. Ou seja, isso foi utilizado aí para alvos militares e para calibrar alvos militares. Isso também aconteceu agora, aqui na Ucrânia, na invasão, no conflito, né, entre Rússia e Ucrânia em 2022, que acabou sendo utilizado a Ucrânia como um grande campo de teste, meu caro. As forças ucranianas improvisaram e tiveram que improvisar uma série de dispositivos que foram dados pelos aliados, né, pela OTAN, etc., mas esses dispositivos foram calibrados ao longo da guerra. O que eu quero dizer para você é que a guerra da Ucrânia nada mais é do que um grande experimento de calibração de guerras de sistemas de inteligência artificial. Tanto que o que aconteceu é que uma série de drones, por exemplo, foram lançados e operados, né, de forma autônoma, sim, mas foram sendo feitos dos dois lados, né, principalmente da Ucrânia, de forma muito amadora, ao contrário do que se viu, por exemplo, durante a reação, né, ou a ação russa, por exemplo, em alguns casos. Mas ambos os lados estão calibrando robôs assassinos. Isso é extremamente inovador. São drones, meu caro, que podem ser operados pelo smartphone. Inclusive, tem uns malucos da Ucrânia que criaram torres de tiro com mira autônoma que era operada por um PlayStation, ou às vezes um tablet. Tinha uma arma que eles chamaram de Wall-E, que até parecia um robô Wall-E da Pixar, né? E esse cara, ele pode automaticamente, né, atingir um alvo até 1 quilômetro de distância, que é sinistro, e alternar entre posições pré-programadas para cobrir uma área rapidamente. Então, o fabricante que está desenvolvendo essa arma, ele é capaz de atingir alvos em movimento. Ele pode identificar alvos automaticamente conforme eles vão surgindo no horizonte. Então, a arma mira automaticamente e tudo que o operador precisa apenas é apertar o botão, autorizar e disparar ainda, entendeu? Então, muitos desses drones que foram utilizados na guerra, se encontravam no Walmart. Sem brincadeira. Esses caras eram capazes de voar, esses drones, a 160 km por hora, e eles têm mais 4 hélices, né? Tem uma câmerazinha acoplada, e a partir daí você cria apenas uma bomba a bordo. Então um FPV desse pode ser convertido em uma arma capaz de destruir, meu caro, um tanque. Até porque eles são extremamente baratos. O fabricante dele, por exemplo, cobra $400 cada drone desse. Isso acaba servindo para deixar inoperante tanques que valem milhões de dólares, entende? Então, esses drones kamikazes que foram criados, dezenas deles, começaram a ser calibrados na guerra da Ucrânia, mas também usados na guerra em Israel. Tudo isso sendo montado, imagina, dezenas e dezenas de drones, como se fosse um único organismo vivo, né? Como se estivesse construindo um ninho, né? Um enxame, né, de abelhas. Então, esses caras estão começando a criar drones autônomos, armas autônomas de execução para fazer missões que tornam cada vez mais a guerra mais automatizada e programada, e tirando a responsabilidade humana. Agora, em algum momento, sim, o sonho desses caras, de toda essa indústria, é tornar armas totalmente autônomas e, de preferência, sem intervenção humana. Exatamente isso. Então, o que nós começamos a ver em Israel com a sua precisão, digamos assim, como na guerra da Ucrânia, é a formação desse grande formação tecnológica, onde até mesmo no New York Times os caras falaram que a guerra da Ucrânia nada mais foi do que um campo de testes, um campo para testar essas armas. Exatamente isso, já que o país tinha programadores qualificados, desde aquela época, e que eram capazes rapidamente de fazer a transição de instrumentos, né, de uso civil para fins militares. Então, o que nós vimos foi exatamente pegar
os caras pegando o código básico que já existia, transformando isso em uma arma e utilizando essa guerra, a população, cara, esse conflito como um grande campo de testes, o que é inacreditável, mas foi exatamente isso que foi feito. Por isso que a gente fala que essa tecnologia do Vale do Silício, que está sendo feita de IA, ela não é nova. Aliás, não é nova mesmo. Ela está sendo implementada, calibrada nessas pequenas revoluções, né, e nessas guerras que estão sendo feitas. Tudo isso, meu amigo, ligado à guerra. Ou seja, toda a inteligência artificial, essas startups, inclusive a Anduril, que, por exemplo, fazia, né, óculos de realidade virtual para o Facebook, ele fundou uma empresa, esse maluco, de inteligência artificial para drones, para fornecer drones para os ucranianos. Ou seja, você tem um sistema da Anduril que era feito, tá? E vendeu, cara, para dezenas de países, inclusive Estados Unidos, drones que eles chamavam de Altius, né? Que foi exatamente projetado para ser disparado, né, de um tubo, se desdobrar, estender as asas, caudas, entendeu? Montar as hélices e ser um pequeno avião que podia até transportar uma ogiva de 14 quilos, mais ou menos. Então esses caras começaram a acreditar que a construção dessas armas de inteligência artificial será feita cada vez mais em menos tempo e com um custo menor, e irá ultrapassar empresas tradicionais de guerra, como a McDonnell Douglas, né, uma coisa assim. Você pensar, Anduril, meu amigo, foi montado em 2017. 2017. Hoje já tem drones de águas litorâneas e profundas, que são veículos subaquáticos que os caras usam para mergulhar uma profundidade de até 6.000 metros, 6 quilômetros. Tá? O que é suficiente para chegar no fundo do oceano. Os caras estão implementando uma guerra, sistemas de guerra, nesse nível. Tá? E alguns países já estão promovendo até os seus próprios drones marítimos, cara, às vezes com jet skis cheios de explosivos que estão sendo utilizados como guerra. O Brian, acho que é Brian Schipf, né, da Anduril, ele fala exatamente isso. Ele fala, com alegria, inclusive, da utilização dos seus drones no campo de teste que foi essa guerra entre Ucrânia e Rússia, e que os drones ucranianos foram utilizados para serem calibrados no campo real de guerra, longe apenas de um protótipo. Quer dizer, olha a maluquice que nós estamos vendo. Veja a importância dessas notícias dos caras da inteligência artificial serem promovidos como consultores, tenentes de guerra. Tá? É uma notícia que acaba sendo muito relevante, porque essas tecnologias não estão ali apenas para atender o campo civil, mas de fato são tecnologias militares, meu amigo, militares que estão sendo utilizados. Agora veja, a Rússia, por outro lado, também já está desenvolvendo a sua capacidade de inteligência artificial desde 2014. Eles têm um centro aqui, que é o Centro de Controle de Defesa Nacional, que fica em Moscou, que é um ponto de comando para você avaliar e responder a ameaças globais. Esse centro, os caras já tinham projetado para coletar informações sobre movimentos inimigos de diversas fontes e atender a possíveis respostas, simular respostas computacionais. Eles desenvolveram um sistema de IA que eles querem controlar todo esse ambiente. Entendeu? E inclusive através do sistema de IA que eles bloquearam vários sinais, né, de drones e de satélites, fazendo com que os drones simplesmente perdessem a orientação e caíssem por terra sozinhos. Tá? Então esses caras exploraram diversas maneiras de desenvolver sistemas de inteligência artificial não tripulados, tanto no campo marítimo quanto no campo terrestre. E a política oficial, hoje em dia de guerra, se baseia exatamente nisso. Armas autônomas, entende? Agora, você tem hoje, aqui, por exemplo, o Ministério de Defesa, também junto com o de Comunicação, enfatizando o uso de inteligência artificial para coletar o máximo de dados possíveis para fazer previsões, não só militares, mas no combate digital também. Agora, não se iluda, meu amigo. Estados Unidos usou isso na guerra do Afeganistão. Então, eles promoveram um sistema na época chamado Raven, na verdade, Sentry,
que era uma ferramenta de IA que foi lançada em 2019 por uma equipe de oficiais de inteligência americanos, que eram os Nerd Locker, tipo o nosso Lucas, né? Enfim, mais deles, e que esses caras viviam no Vale do Silício, e esses caras queriam fazer uma previsão de possíveis insurgências ou revoltas, ou áreas que poderiam gerar revoltas. Então, o que esses caras faziam? Esse sistema Hive Sentry, ele se baseou, na verdade, inicialmente em dados de um código aberto, né? Pegou padrões históricos de atividades insurgentes no Afeganistão nos últimos 40 anos, abrangeu toda a área de ocupação desses malucos desde 1980, usaram fatores ambientais, capturaram então fatores históricos de insurgência, inclusive determinando dias do ano, feriados, durações, a depender do momento climático, se estava chovendo, se não estava chovendo. E a máquina aprendeu e absorveu dados para fazer previsões de riscos de insurgência. O sistema parou de ser usado em 2021, mas ele tinha uma viabilidade, segundo os caras, de 70% de previsão, o que é bastante. Ele previu vários ataques e, inclusive, quando ficava mais quente, ficava um pouquinho mais quente, o cara falava assim, tá mais quente, e isso tem a ver com o momento em que os caras vão acabar se sentindo mais confortáveis para fazer uma rebelião, por algum motivo que a gente não conhece. Mas o fato é que os caras usaram inteligência preditiva e conseguiram, numa guerra no Afeganistão, ter 70% de previsibilidade de acerto. Ou seja, uma arma de ar, cara, que em algum momento será autônoma sim, com capacidade de percepção precisa do que está acontecendo. E que vai parar de confundir, às vezes, um carro civil com um tanque, né? E tacar uma bomba nos caras. Mas, enfim, o fato é que todos os sistemas de IA hoje, eles estão se destacando, meu caro. E se tornando extremamente relevante geopoliticamente para fazerem máquinas e algoritmos. E é isso que está sendo feito. Tanto aqui no Exército Russo, quando os caras pegaram basicamente usaram mais de 80 drones simultâneos, né, para fazer uma simulação de guerra, como se fosse uma unidade única de IA autônomo, mas como também nos Estados Unidos. E muitos sistemas de IA hoje estão sendo treinados usando dados, sim, que agora ainda são rotulados por um especialista, tá? Humano, mas ele está sendo substituído, porque cada vez mais o que vai alimentar esse sistema será a capacidade de processamento. Por isso que estão investindo tanto em data center, tanto em computadores quânticos, tanto em memória, e é um investimento brutal. Porque os sistemas de reconhecimento de IA, eles não podem depender apenas do input do ser humano e também tem que começar a aprimorar a sua leitura de imagem, entender, né, como isso funciona melhor do que o input. E aí você teria um sistema capaz de reconhecer corretamente a partir de uma imagem e classificar aquela imagem de forma correta e não incorreta. Então, para você entender melhor como a IA funciona e evitar equívocos, isso necessitaria você alimentar um grande classificador de imagens, né, desses sistemas e separá-los, o que pode ser um alvo, o que não é um alvo. Então, você tem até um cara que chama Nicolas Parpenot, ele é um cara da Universidade de Pensilvânia, e ele fala bastante de como você tem que carregar essas imagens automaticamente para tornar os sistemas com uma grande capacidade de previsão, catálogo e, portanto, de decisão. Ou seja, você vai começar a perceber, o sistema vai perceber a diferença do leão para o leopardo sem você precisar explicar para ele e dar um input sobre isso. Ou seja, vai começar a construir mapas mentais, entendeu? Então, ele fala que o nome disso, entre apenas buscar a classificação, mas compreendê-la, é a fronteira de decisão. Tecnicamente, chamamos de fronteira de decisão. E isso será em breve, fará parte dos manuais militares, né, que vão classificar os dados e vão restringir o acesso e criar um conjunto de dados que pode conter imagens, informações, imagem térmica, por exemplo, não estamos falando só de fotos, né, mas imagens térmicas, e esse conteúdo todo irá alimentar esses grandes sistemas militares para poder tomar decisões eficazes, meu amigo. Tão simples quanto isso. Será a substituição realmente de grandes exércitos. É
isso que está por trás do ataque de Israel, que está buscando também a sua precisão, calibrando seus sistemas, o que aconteceu na Ucrânia, em alguns momentos, como esses sistemas de IAs precisam ser calibrados para ver se realmente eles funcionam na prática. Esses conflitos estão começando a ocorrer para calibrar os sistemas de IA. E um sistema, por exemplo, treinado, ele será capaz de identificar a diferença de dois tipos de tanque, por exemplo, né? E alimentando sozinho a sua imagem. Então, esse problema que precisa ser resolvido, ainda não é 100% resolvido, ele vai permitir que esse sistema, então, comece a transferir o seu aprendizado. Acredite se quiser, meu caro, tá? E isso não está distante, estamos há anos, né? Alguns anos dessa produção. Então, os adversários, óbvio, geopolíticos, vão tirar proveito de fragilidades tecnológicas. Aquele sistema não é capaz de realizar certas coisas, ou está sujeito a ataques cibernéticos que eu consigo driblar, né? Não perceber que houve a intrusão. Tudo isso, então, está sendo feito hoje e planejado nos campos de defesa, e por isso que as empresas de tecnologia são tão importantes. E o Departamento de Defesa americano hoje, meu caro, tem dedicado um tempo enorme para a construção de hardware, muito mais do que de software, porque eles precisam de capacidade tecnológica, né? E tem usado e desenvolvendo drones em tecnologia de IA junto com diversos parceiros privados. Eles estão testando aeronaves, inclusive com a Boeing. É uma autônoma, que é a XQ-58, que é movida por inteligência artificial, totalmente autônoma, e que a Força Aérea espera que possa se tornar, né, um complemento à força de caças tradicionais, por exemplo. O Pentágono já fala que hoje ele não usa armas autônomas no combate ainda, mas estão testando e aperfeiçoando armas que não dependem de intervenção humana, e que eles chamam isso de, por exemplo, projeto Convergência no Exército. É um teste que foi conduzido, tá, como parte, por exemplo, do projeto realizado em agosto de 2020, dentro do Arizona. E esses caras usaram uma variedade de sensores enorme de aéreos e terrestres para rastrear forças inimigas, processar dados e depois mandar isso para Washington e tomar decisões simuladas. Esses computadores, meu amigo, emitiram instruções de tiro para certas artilharias terrestres nessa região de Uama. Tudo isso foi sequenciado, né? Foi concluído em 20 segundos a partir da análise. Eles emitiram a análise, mandaram para Washington, identificaram alvos e sugeriram quais poderiam e deveriam ser atacados. Né? Ou seja, nós estamos falando de unidades autônomas, meu caro, que vão fazer um controle pleno de guerra sem nenhuma aprovação humana. Não é só no Exército. A Marinha, por exemplo, também possui um equivalente desse projeto Convergência, chamado Projeto Overmatch, que, segundo o almirante Gilday, né, fala que é a possibilidade que a Marinha, por exemplo, invada o mar distribuindo efeitos letais e não letais sincronizados de todos os eixos e todos os domínios, mas não fala muito mais do que isso. O que eu posso dizer para você é que a gente sabe que a NSA, que é a Agência Nacional de Segurança, tem mais de 7 mil pessoas hoje tentando integrar as operações de IA com as operações cibernéticas e as operações militares reais, concretas no campo de batalha, entende? Mais de 7 mil malucos trabalhando em mais de 170 projetos, dos quais 10 são considerados críticos, tá? Críticos. Tá? É uma coisa impressionante. Então, a inteligência artificial hoje é considerada, sim, um complemento às plataformas, por enquanto, convencionais de guerra. Mas ela será o contrário, o central, e as outras serão complementares. Elas têm hoje 4 funções: automatizar o planejamento e a estratégia, fundir e interpretar sinais de forma eficiente nos sistemas convencionais, auxiliar os sistemas espaciais coletando e sintetizando informações e, por último, eles querem possibilitar a capacidade de guerra cibernética e informação de última geração. É claro que se discute uma ética sobre isso, é claro que se discute como, por exemplo, poderia ter um acordo internacional que estabelecesse novas regulamentações, principalmente porque hoje Estados Unidos, China, Israel e Rússia correm para desenvolver armas ainda mais avançadas sem nenhum tipo de acordo padrão sobre aquilo que está sendo feito, inclusive na ONU. E essas armas estarão presentes no arsenal militar, meu amigo, de
todo mundo. A ONU sabe disso, afirma e reconhece que é uma tendência inevitável. Por exemplo, o Brian Schiff, que eu já falei desse maluco do Andaril, ele tem uma expectativa de que essas armas, né, não tirem totalmente o ser humano do circuito, o que é verdade, totalmente. Mas a verdade é que os tomadores de decisão humanos serão cada vez mais raros. Então, essas armas autônomas de IA já estão em desenvolvimento e elas terão a capacidade de decidir pela vida ou morte de alguém mesmo. E quem vai pagar pelo erro? Né? Os algoritmos? Quem vai pagar ou será que esses algoritmos serão capazes de cometer erros? Eles sim cometem. E os caras chamam isso, sabe de como? São os erros dos algoritmos de alucinações, acredite ou não. Meu amigo, é um cenário totalmente distópico, onde, cara, os generais podem ser substituídos por robô, tá? Com um sistema de IA tomando conta do campo de batalha, com consequências, meu amigo, imprevisíveis e até mesmo catastróficas. Sistemas de IA tomando decisões, planejando decisões e competindo entre eles, fazendo guerras e tomando decisões militares. Veja, os sistemas de IA já estão incorporando, inclusive, a ciência política, tá? Investigações empíricas na dimensão da guerra. São coisas que nós não conseguimos nem conceber, nem imaginar direito. Então, você tem hoje um grande campo, que é o grande campo de investimento que está sendo feito em todos esses países. Agora, se haverá uma agência moral, né, que vai habilitar uma decisão ética, padronizar isso, pode até ser que eles tentem, pode até ser que cheguem a um acordo, mas no final, alguma das grandes potências, ou algumas dessas grandes potências, vão definir e vão formular políticas que vão favorecer, meu caro. A elas, apenas elas, é assim no campo militar. Aliás, diga-se de passagem, por exemplo, Israel não é signatário do acordo de não proliferação da energia nuclear, por exemplo. Tá? E, obviamente, ele usa isso aos seus interesses. Tá? Então, o que nós estamos vendo é, de fato, como já falamos em alguns momentos do GEL, uma nova revolução industrial, sim, mas que vai alterar toda a sequência, todo o advento de coisas que vão ser feitas na inteligência artificial, no software, na economia, todo o sistema que foi criado. Não é uma mera mecanização, meu caro, é uma transformação. É uma transformação que gera, inclusive, novos certos e errados que nós não debatemos antes, não era necessário debater. Entende? O uso da inteligência artificial na guerra, que já está ocorrendo, né, já está sendo feito e já está sendo calibrado com vidas humanas, o que é inacreditável, é basicamente até questionar qual é a permissão que poderia ser dada para uma máquina. Até que ponto a gente pode permitir que uma máquina tome decisões e a responsabilização dela. Aliás, essa deveria ser a discussão que deve estar rolando no Brasil e não essa discussão totalmente infantil do Supremo Tribunal Federal sobre regular rede social, no momento em que o campo de batalha está sendo dado exatamente pela inteligência artificial, entende? Porque é claro que o que nós estamos vendo é uma tendência absoluta, meu caro, de guerra total. A ponto de ativos estratégicos, como nós vemos o Ártico, né? Onde existe a Arca de Noé da comida, não sei se você sabe disso, existem mais de 1,3 milhões de sementes de mais de 128 países naquele arquipélago de Svalbard, que eu falei recentemente, que está lá para um caso de desastre global. São sementes agrícolas num grande banco global, tá? Que foi construído no Ártico, tá? Mais ou menos a 1.300 quilômetros ali do Polo Norte. Ele é conhecido como Arca de Noé das plantas. Ou seja, é um dos lugares mais importantes, meu caro, hoje do mundo. Dito, inclusive, por vários ministros do exterior e ministros de guerra, porque se alguma coisa der errado, né, no mundo, seja por causa de guerras ou mudanças climáticas, como eles gostam de falar, ou explosão nuclear, há a possibilidade de começar de novo, coletar sementes e reiniciar o mundo e algumas das suas sementes que podem ter sido contaminadas ou perdidas. Veja, ninguém que faz isso está bem intencionado, concorda? Não é possível que as pessoas estejam bem intencionadas em prever essa possibilidade. Tá? Então, é uma reserva que fica extremamente protegida, de difícil acesso, mas que é, de fato, um dos lugares mais importantes do mundo e já teve que ser usada. Em 2015,
os biólogos recuperaram acho que 116 mil amostras de sementes do Centro Internacional de Pesquisa Agrícola de Áreas Secas, que foi destruído na região de Alepo, né, na Síria, por causa da guerra. Então o banco genético reconstruiu, basicamente, grande parte dessas sementes ali da região da Síria, desse banco global. Essa ideia surge, aliás, em 1984, né, quando foi criado o NordGen, que é esse banco genético e que começou a armazenar inúmeras quantidades de sementes e que ficam lá perpetuamente congeladas e que, obviamente, atendem ao interesse das organizações das Nações Unidas, né, para alimentação e agricultura, como sempre. Claro que tem países que fazem os seus. Por exemplo, a França só doou 2 espécies de trigo para lá, porque muitas das cópias que eles têm estão em câmaras frigoríficas em diversos lugares do país, né, da França, e que estão sendo controladas pelo Instituto Nacional Francês de Pesquisa Agrícola, Alimentar e Ambiental. Tá? E esses caras têm mais de 200 mil genótipos diferentes de espécies de plantas e muitos outros que são protegidos por conservadores botânicos dentro da França. E é por isso que não passou, meu caro, pelo menos a mim, despercebido o início do discurso do Macron, como nós falamos agora no último GEL, agora em 9 de junho, quando ele falou que a Groenlândia não estava à venda. Né? Porque, é óbvio, existe um enorme movimento geopolítico que está sendo feito e a França está sendo central nesse movimento. Tanto que os movimentos que o Macron fez foram todos eles para tentar neutralizar certos movimentos feitos pelo Trump. Quando ele fala da Groenlândia e vai a Nuuk, ele vai visitar os caras e dizer que a Groenlândia não está à venda, que foi a proposta do Trump. Porque nós já mostramos os aspectos geográficos, geopolíticos importantes ali da Groenlândia, os aspectos de passagem de portos, os aspectos das terras raras, mas existe um banco de sementes que pode restartar o mundo inteiro, meu caro, de alimentos, caso aconteça uma grande guerra nuclear, que aparentemente é o caminho que está sendo feito, o caminho que está sendo levado o mundo para uma grande guerra quente e que, honestamente, sempre foi grande parte do plano dos ambientalistas, levar um aspecto malthusiano de eliminação da população mundial. Eu não sei se você sabe dessa história, mas o cara que primeiro escreve essa ideia, né, de que o mundo já chegou no seu limite e que haveria uma grande explosão populacional. Inclusive ele escreve esse livro que ele fala da explosão demográfica, que foi o que acabou gerando toda a pauta ambiental, né? o Clube de Roma, e a partir daí toda essa preocupação com o meio ambiente. Esse cara, ele escreve isso e ele propõe algumas medidas na época que ele escreve esse texto. Dentre essas medidas, ele propõe, por exemplo, que a água deveria vir com esterilizante natural para que as mulheres não pudessem engravidar. E que isso deveria ser feito querendo ou não. E aqueles países que não aceitassem isso não poderiam, então, ter ajudas financeiras caso essa esterilização forçada na água, sem autorização das pessoas, não fosse feita. Esse é o tipo de ideia, meu caro, que não foi feito pelos fascistas, pelos malvadões, pelos ultradireitas, foi feito pelos ambientalistas fofos, que cuidam do universo, do mundo, que abraçam árvores. Que você fosse ou tivesse que tomar água esterilizada sem sua autorização. Entende? Então, o que nós estamos vendo hoje no mundo nessa semana, e que o Trump reagiu colocando esses caras da IA como tenentes coronéis ou tenentes ou consultores dentro do exército americano, não é uma inovação. Não, zero inovação. É apenas a materialização de um processo que já se deu, que já está ocorrendo. E grande parte dessas guerras que estão sendo feitas são guerras testes para calibrar esse novo sistema de inteligência artificial, cara, que está sendo feito para substituir os grandes exércitos. E existe uma batalha na inteligência artificial. Não é só para dominar a computação e promover negócios que vão criar novas empresas, novos produtos, nada disso, meu caro, nada disso. É por poder, é arma. Arma sim, indústria de defesa. E esses caras estão calibrando armas que já foram construídas, drones marítimos lá atrás.
calibrando invasões cibernéticas por satélite, testando isso no campo de batalha. A Ucrânia foi um experimento. Israel agora está fazendo do Irã um novo experimento, né, de precisão. E acredite se quiser, isso chegará, aliás, chegará não, já chegou ao Brasil. Já chegou ao Brasil. Se você reparar, recentemente teve uma facção criminosa no Brasil que jogou uma granada por um drone na facção rival, só que caiu numa praça onde estavam as crianças. Aí tem dois problemas. Ou foi o operador, que é um idiota, que é muito possível, ou um erro do equipamento que precisa ser calibrado. O fato é que as facções criminosas, que são cartéis, que são instrumentos de desestabilização, sim, esses caras já estão com drone que estão sendo utilizados em campos de guerra em Israel, no Irã e na Ucrânia, contra, por exemplo, a população brasileira. Você acha que não está sendo feito um calibre para esses caras utilizarem esse tipo de armamento dentro do Brasil? A resposta é sim. Nada mais do que exatamente o mesmo movimento. Então, a gente tem que entender a importância e a dimensão da inteligência artificial como instrumento de guerra. E essas notícias mostram isso. Um acordo de 200 milhões de dólares feito pela Anduril para desenvolver 200 bilhões, né? 200 milhões, bilhões, agora até esqueci o nome do acordo, mas enfim, mas é um dos acordos que os caras têm junto com os Estados Unidos, é apenas mais uma evidência do que o que está sendo feito, como esses caras têm uma relevância absolutamente importante para você começar a investir em inteligência artificial como instrumento de poder. Instrumento de poder no mundo onde você tem hoje, até o mundo multipolar, mas tem duas nações disputando abertamente, meu caro, abertamente, a forma da arquitetura dessa nova ordem que está sendo construída, e que isso passa não só pela reescrever as leis econômicas, né? Acabou com o sistema monetário e querem agora trazer isso para um sistema baseado em energia. Uma nova forma de portos, uma nova regulamentação de portos, onde no caso da China, interessa a ela tem utilizado as instituições para fazer isso. Mas também o ambiental, como nos mares, inclusive a exploração dos oceanos, como a gente viu no último GEL. E aí tem um dado importante, veja, se você pega as ações que o Macron está fazendo, ele foi no Indo-Pacífico, e nós vamos falar do Indo-Pacífico em algum GEL para frente muito em breve. Eu já estou para falar desse Indo-Pacífico tem bastante tempo, porque ali passa 60% de todo o comércio global, meu caro. Todo o comércio global passa pelaquela região. Ela é absolutamente relevante e ela é absolutamente estratégica. Ali será o século, a Ásia, o motor da Ásia será puxado por essa região. Será dali o motor da Ásia, dessa região do Indo-Pacífico, que tem vários nomes e várias definições geopolíticas. Falaremos disso em breve. Mas esses caras, hoje, são absolutamente relevantes para o mundo. Em paralelo, Macron foi conversar com esses caras, Macron foi conversar com a Groenlândia e Macron chamou o Lula para conversar. O Macron hoje, não se iluda, é um grande braço hoje da China dentro da Europa. Macron hoje é o cara que faz esse investimento de cento e tantos bilhões de dólares em data centers. É o cara que faz o debate, como nós falamos semana passada, né? É o cara que faz o debate sobre o nível de influência e de soberania das informações ali dentro para garantir que os Estados Unidos não possam sancionar empresas americanas que utilizem, por exemplo, os data centers, não podem sancionar os dados e dizer que aqueles dados pertencem aos Estados Unidos, mas eles vão pertencer a alguém. Será que pertenceram à França? Mas como hoje é um grande braço da China. É o braço que garantiu ao Brasil, por exemplo, garantiu que o Brasil começasse a assinar os acordos dos mares, que é da forma como está sendo construído de interesse dos chineses, não dos interesses americanos, que está indo em conflito direto com os americanos nessa arquitetura global. Então, se a forma como ele está escrevendo a arquitetura dos mares não interessa aos americanos, interessa a quem, meu caro? Só interessa a China. Da mesma maneira, está sendo construída hoje no STF uma nova arquitetura de controle de dados de rede. Honestamente, a gente vai falar disso da guerra da informação, mas os Estados Unidos já controlam as redes sociais há muito tempo. Controlam o SWIFT, né? Controlam os dados que passam no SWIFT. A quem interessa, então, uma nova arquitetura de dados, uma nova rede de controle digital, né? Uma nova capacidade das cortes, por exemplo, tirar ou não tirar conteúdo. Um conteúdo que a gente já viu e já falou que é uma guerra de informação que é absolutamente importante para você poder fazer o que? As situações estratégicas. E que seguem à risca, meu caro, os 10 mandamentos da propaganda de guerra que a gente falou no início. Quando a gente vê a mídia, é exatamente isso. Eu não queria guerra, eu fui porque eu quero a paz. O inimigo tem a cara do diabo,
não é verdade? Nós, quando erramos, enfim, não foi de propósito, quando cometemos alguma coisa. Mas o inimigo não, ele só comete atrocidades. Todos esses campos da propaganda de guerra estão hoje despejados nas redes sociais, despejados na mídia comum. Não acho que é a rede social, o vídeo só da tia, não. Não, é na mídia, na Globo, na CNN. Aliás, esses caras foram os grandes braços de propaganda de guerra, sempre foram o que se chamou de pensamento de uniforme, né? Inclusive distribuído pelas 4 grandes distribuidoras de conteúdo internacional que existem no mundo, e falaremos em breve, algum gel. Então, o que nós estamos vendo hoje, neste momento do mundo, nessa semana, é a IA assumindo um lugar que ela sempre foi pensada como instrumento avanço militar, uma guerra distópica, onde você vai construir robôs que serão militares, na prática, armas autônomas, uma inteligência central artificial tomando decisões. E o campo de batalha será entre as IAs. Não serão generais operando isso, serão máquinas, Por isso que é tão perigoso, e isso é interessante, um dos princípios do neoliberalismo, que ele vai migrando e vai caminhando de alguma maneira. Porque o neoliberalismo, ele subordinou a vontade do homem à economia. Separou. Existe uma sociedade de mercado. A economia é técnica. A sua vontade ela pode ser administrada e balanceada pelo princípio das decisões racionais. Olha que beleza, né? Da economia e do livre mercado, que é o sistema de preços. Então, o trabalho ele vai ser alocado de acordo com o sistema de preços. Que, na verdade, nada mais é do que uma relação humana, né? Quem que forma o preço, meu caro? É aleatório, né? Não, é uma formação humana. Só que isso aqui não funcionou. Não funcionou mais. O que esses caras estão fazendo? Subordinando agora a vontade humana à inteligência artificial. O sistema disse isso, né? O sistema fez a lei. A inteligência artificial já está sendo implementada no Brasil. O precedente jurídico desse processo já foi implementado, né? Está sendo implementado pela inteligência artificial e está tornando a vida do judiciário mais rápida. Então, está subordinando a vontade da inteligência humana ao sistema de inteligência artificial. Assim como no passado tentaram subordinar apenas ao sistema de preço. Não deu certo. Eles vão subordinar tudo. Inclusive na política. Recentemente, obviamente, um liberal falou assim, não, veja, aqui na pesquisa é um modelo, meu caro, é um modelo. Claro que tem margem de erro. Quantas vezes as pesquisas não erraram no Brasil? Aí o cara pega o modelo e fala, olha, a partir de agora nós vamos olhar só a taxa de rejeição de um candidato. O candidato com maior taxa de rejeição é o cara que nós vamos apostar para lutar contra a esquerda, mas esse cara é um liberal, que vai implementar a mesma ideia, que a sua vontade política não pode ser subordinada, né? Ou no caso dele, ele pensa o contrário, que a sua vontade política deve ser subordinada a um modelo quantitativo estatístico, que vai ser controlado por quem? Pelo liberal, pelo dono da Paraná Pesquisas, pelo caso da Datafolha. Você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira. Então, é isso que vai se tornar o sistema político no Brasil? Um dado estatístico? E esses caras, não se iludam, esses 2 bonitões aí serão substituídos em breve pela IA, que vai dizer o candidato mais provável que a gente tem que votar para poder ganhar. No final das contas, vai ser uma grande subordinação da vontade humana. A IA, aos temas de modelos econômicos mais complexos e aos grandes modelos. Se você pensar a ideia do Altman, desde o início do Sam Altman, era revolucionar a economia utilizando sistemas complexos de tomada de decisão que não são possíveis de serem previstos pelos humanos. Quer dizer, é exatamente isso que nós estamos vendo, meu caro, é exatamente isso que está acontecendo essa semana no mundo. Mas essa nada mais é do que a materialização de tudo aquilo que já foi pensado. E, honestamente, hoje que nós vemos dessa briga de arquitetura, não apenas de modelos econômicos, não, mas de quem faz as leis, de quem vai escrever as regras, e essa é a grande briga que está rolando por trás, o que vai garantir a hegemonia final, sim, é o controle econômico, é o controle da informação, é o domínio dos sistemas financeiros e é o domínio dos sistemas energéticos. Tudo isso que viemos falando durante 2 anos aqui no GEL. Mas agora, mais importante, no limite, a última razão dos reis, né? A última razão dos reis é a guerra, é a famosa porrada, tiro, porrada e bomba. Então, quem tiver os sistemas de inteligência artificial e a narrativa para transformar a sua guerra em uma guerra legítima dentro dos contextos dos 10 mandamentos da propaganda, será a nação hegemônica, não é verdade? Só que o que nós estamos vendo é uma briga por isso, uma multipolaridade, onde agora a França aparece querendo ser amiga do Indo-Pacífico, falaremos disso em breve, querendo dizer que para eles não se preocupem
com China e Estados Unidos. Qualquer coisa, eu estou aqui. Mas, na verdade, ele só reflete indiretamente uma vontade chinesa. Nos mares, na tecnologia, nos sistemas que eles estão investindo em lá, inclusive na utilização do seu excedente de energia nuclear para abastecer a inteligência artificial, o domínio dos mares não permitindo que o Brasil se desenvolva, não permitindo que o Brasil desenvolva a Amazônia, criando uma ausência de visto entre Guiana Francesa e Amazônia e tendo um banco de dados de sementes paralelo a de Svalbard, paralelo àquele que é utilizado no mundo todo na Groenlândia, onde o Trump quer ter acesso, evidentemente, e domínio. Atenção, a França já tem construído o dela. Provavelmente, meu amigo, feito com muita pirataria dentro da Amazônia, não é mesmo? Muita coleta de dados que não passaram, por exemplo, pelo conhecimento do Brasil através dos sistemas de ONGs. Enfim, meu caro, é exatamente este modelo do mundo. Agora, como se dará essa arquitetura, essa construção dessa nova arquitetura global? Bom, cara, agora você já sabe, isso será assunto não para o próximo, mas para um dos próximos do nosso clássico Geoeconomia. Em breve, de volta em Lisboa.